Tudo bem? Bom dia, galera. Tudo em ordem? Como é que vocês estão? Reparem que a nossa live hoje vai ser pela manhã. Estou fazendo um horário alternativo aqui, até para testar a conexão, para ver se dá tudo certo. Infelizmente, a live passada, o Instagram não guardou. Eu estou tendo que pensar numa alternativa, fiquem tranquilos. Esta live ela é a sequência do projeto da editora Juspod, o Estude com o Autor, um projeto que já é um sucesso, vários autores aderindo, vários autores da editora, Fred, Natália Masson, temos o Mozart, temos o Daniel Assunção, então vários autores aderindo, o projeto está muito bem sucedido. Eu vou continuar estudando com vocês o meu manual parte geral, e hoje eu reservei para estudar nesta live o capítulo 5, continuo no capítulo 5, mas eu quero aprofundar um princípio que na live passada eu já tinha avisado que teria uma live específica, que é o princípio da legalidade, tá? Então, a live de hoje será uma live sobre o capítulo 5 do meu manual parte geral. Estamos indo na sequência, sem pular qualquer capítulo. Estamos indo na sequência. Então, a primeira parte do manual, capítulo 5, mais precisamente, princípio da legalidade, eis o tema da live de hoje. Também quero lembrar que você pode fazer perguntas, temos uma equipe pronta para receber as perguntas. Você mande pergunta para o e-mail estudecomoRogério@gmail.com. estudecomoRogério@gmail.com. Durante a live hoje, eu vou responder uma pergunta da Clarice de Oliveira Vieira. Clarice fez uma pergunta interessante e ela vai ser respondida na live de hoje, porque tem tudo a ver com o tema que eu separei para vocês, tá bom? Então, sem maiores delongas, eu vou desativar os comentários para não travar o vídeo, para vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Então, eu vou ser obrigado a desativar os comentários. Insisto, se você quer mandar perguntas, e-mail estudecomoRogério@gmail.com. Se o seu e-mail chegar até o final da live, eu vou receber aqui, em tempo real eu recebo, e se for pertinente com o assunto da live, eu já respondo, tá ok? No final da live, fiquem espertos que eu vou anunciar uma promoção para quem quer adquirir o Manual de Direito Penal parte geral. Eu vou anunciar o horário e a senha da promoção, tá ok? Então eu vou desativar os comentários para nós iniciarmos a nossa aula. Vamos lá, pessoal. Eu quero trabalhar com vocês o princípio da legalidade. No meu manual parte geral, o princípio da legalidade ele começa na página 102. Começa na página 102 e esse importante princípio ele é trabalhado até a página 114. Então eu trabalho o princípio da legalidade em 12 páginas. Em 12 páginas, tá bom? Logo na página 102, eu chamo a atenção para você saber diferenciar a sua prova do concorrente. Por exemplo, delegado de polícia do Paraná, concurso que está aberto, inclusive, o princípio da legalidade foi tema de dissertação. Aí você está lá, numa segunda fase, prova de delegado de polícia, tema de dissertação, você vai fazer o quê? Você vai usar um tema que não é difícil para diferenciar a sua prova. E você diferencia a sua prova escrevendo o que os outros não vão escrever. E é pensando nisso que eu escrevo o meu livro. Eu gosto de escrever o meu livro para dar a você conteúdo que vai diferenciar a sua prova do concorrente. Eu gosto de escrever aquilo que você nem sempre encontra em todos os manuais, mas são assuntos muito importantes. Quem era aluno meu na época do Luiz Flávio Gomes, do LFG, vocês estão lembrados que eu falava o DIF LFG, o diferencial LFG. Agora eu falo
O DIF, Manual Penal, parte geral. O diferencial, aquela pitada que vai mostrar para o seu examinador que a sua prova merece uma atenção maior. Logo no comecinho da página 102, eu conceituo o princípio da legalidade. Eu conceituo o princípio da legalidade, mas fazendo a seguinte observação. Este princípio, ele tem gênese constitucional? Tem. Está na Constituição. A Constituição Federal, artigo 5º, incisos 2 e 39. Além da Constituição Federal, o princípio da legalidade inaugura o Código Penal. Isso é importante. Pessoal, quando eu escrevo isso, eu chamo a atenção para que você perceba que o princípio da legalidade, ele inaugura os vários artigos do Código Penal, não sem razão, não sem motivo. Raul Machado Horta já dizia que a nossa Constituição Federal era plástica, porque os artigos estão colocados em ordem de importância. Se eu trouxer essa etiqueta, este rótulo que Raul Machado Horta criou para a nossa Constituição, agora para o Código Penal, você vai perceber que o nosso Código Penal também é um código plástico. Por que é um estatuto plástico? Porque os artigos estão colocados em ordem de importância. O artigo 1º só poderia ser o princípio da legalidade. Um Código Penal, um estatuto repressor, que ao mesmo tempo que ele anuncia crimes, ele traz direitos e garantias fundamentais, não poderia começar diferente. O artigo 1º diz: não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Olha que interessante esse artigo inaugurando o Código Penal. Eu estou tentando fazer você entender que a própria topografia do artigo fala muito alto. Você tem que ouvir o que o legislador está falando quando o legislador resolve inaugurar o Código Penal com o princípio da legalidade. A posição topográfica é de suma importância, tá? Você ia falar disso na prova? Você ia colocar na sua prova que o princípio da legalidade, ele tem a sua importância realçada no momento em que inaugura o nosso código? Que a posição topográfica dele fala muito? Você ia colocar isso na prova? Pois é. Agora, não é o único diferencial que eu quero que você guarde quando o assunto for princípio da legalidade. Eu quero que você lembre que esse artigo está na Constituição, que esse princípio tem gênese constitucional. Eu quero que você lembre que esse princípio inaugura o Código Penal, mas eu quero que você lembre ainda que o princípio da legalidade está presente em inúmeros documentos internacionais de direitos humanos. Ou seja, o princípio da legalidade é um princípio típico de direitos humanos. O princípio da legalidade é um princípio típico de direitos humanos. Muitas vidas foram sacrificadas para nós termos um princípio como esse. É um importante princípio de direitos humanos. Se ele é um importante princípio de direitos humanos, ele está em convenções, em tratados internacionais de direitos humanos, sim. No meu livro, na página 102 até a página 103, eu destaco 3 importantes documentos internacionais de direitos humanos que trabalham muito bem o princípio da legalidade. Você tem o Convênio para a Proteção de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais de Roma, 1950. Você tem a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, em 1969, e você tem o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, 1998. Então, nas páginas 102 e 103, eu faço uma abordagem internacional, uma abordagem de direitos humanos internacional envolvendo o princípio da legalidade. E aí, eu consigo explicar por que a doutrina conceitua o princípio da legalidade como sendo real limitação ao poder estatal de interferir na esfera de liberdades individuais. Pronto, fica muito mais fácil você entender o conceito. Repito o conceito que está na página 102. Trata-se de real limitação ao poder estatal de interferir na esfera de liberdades individuais. Pronto, isso explica por que está no artigo 5º da Constituição, por que inaugura o Código Penal e por que este princípio está em documentos internacionais de direitos humanos. Aí você está prestando sua prova
e você se depara com a dissertação Princípio da Legalidade, você ia lembrar de discorrer sobre os fundamentos do princípio da legalidade? E se você estivesse numa prova oral de concurso e o seu examinador cobrasse, doutor, quais os fundamentos do princípio da legalidade? Fundamentos, e agora? Estão na página 103 a 104. Nas páginas 103, eu estou falando da edição 2020, edição 2019 pode haver uma diferença nas páginas. A edição 2018 também, cuidado que a depender, esses fundamentos estão desde a primeira edição, mas a depender da edição a página é diferente. Eu estou na edição 2020, eu estou nessa edição da capa aqui 2020. Na edição 2020, os fundamentos do princípio da legalidade estão nas páginas 113 e 104. Agora vejam. São 3 os fundamentos do princípio da legalidade. Fundamento político, fundamento democrático e fundamento jurídico. Eu quero chamar a atenção para o fundamento jurídico, mas eu vou lembrar os outros 2. Fundamento político significa o quê? Significa que o poder executivo e o poder judiciário têm que se atentar a leis formuladas pelo Congresso. O fundamento democrático, ele respeita o princípio da separação de poderes. Só ao Congresso cabe a criação de lei penal. Agora, olha que interessante. Fundamento jurídico. Qual é o fundamento jurídico do princípio da legalidade? Uma lei prévia e clara produz importante efeito intimidativo. E aí você vai ver que eu cito, inclusive, Beccaria, dos delitos e das penas. Beccaria já falava da importância da lei penal ser prévia e clara. Uma lei de fácil compreensão, ela produz importante efeito intimidativo. A partir do momento que eu sei o que se busca criminalizar, eu vou me comportar de maneira oposta. Isso é o que se espera. Eu vou aprofundar isso com vocês daqui a pouquinho e vou reproduzir uma pergunta que caiu em concurso, onde o examinador cobrou o fundamento jurídico, mas de uma maneira muito inteligente. Eu já vou te explicar. Então guardem. Fundamentos do princípio da legalidade que não podem faltar na sua prova. Fundamentos político, democrático e jurídico. Rogério, você está falando na minha prova, na minha segunda fase, mas peraí, eu ainda tenho a primeira, eu sei. Mas quando eu dou aula, quando eu explico métodos de estudo para concurso, eu sempre alerto, não se preocupe em estudar somente para a primeira fase. Você tem que estudar para todas as fases. Aquele que estuda somente pensando na primeira fase, vai sempre ficar na segunda fase. Você tem que estudar para o concurso. O concurso tem prova objetiva, prova escrita e prova oral. Se prepara para todas. E quem se prepara bem para a segunda fase, a primeira fase é uma mera fase de passagem. Tá ok? Vamos lá. Eu quero ir com vocês agora para as páginas 104 e seguintes. Eu faço um alerta que o princípio da legalidade, ele nasce da soma da reserva legal e da anterioridade. Princípio da legalidade significa não há crime ou pena sem lei, e essa lei deve ser anterior. Então, o princípio da legalidade, ele nasce da soma da reserva legal, não há crime ou pena sem lei, mais anterioridade. A lei deve ser anterior aos fatos que busca incriminar. Mas quando eu explico, quando eu começo a dissecar os desdobramentos do princípio da legalidade, eu alerto que esse princípio não aplica somente para crime, mas também para contravenção penal. Não aplica somente para pena, mas também para medida de segurança. Eu até proponho nas páginas 113 e 104 uma releitura do princípio da legalidade. Uma releitura. Eu estou te provocando a essa releitura. Quando o artigo 1º diz não há crime ou pena sem lei anterior, leia da seguinte maneira: não há crime ou contravenção, nem pena ou medida de segurança sem lei anterior. Então, quando o código diz não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, vamos mudar. Vamos pensar assim, não há infração penal sem lei anterior que o defina, porque aí eu consigo abranger crime e contravenção. Não há sanção penal sem prévia combinação legal, porque quando eu falo sanção penal, eu já deixo claro que abrange pena e medida de segurança. Então, olha só, eu sou um pouco neurótico com essa história de prova de concurso, etc.
O candidato que responde a mesma pergunta, princípio da legalidade, mas um escreve, não há crime ou pena sem lei anterior, e o outro escreve, não há infração penal ou sanção penal sem lei anterior, este segundo está mostrando para o examinador que ele sabe que o princípio da legalidade não está restrito ao crime, abrange contravenção, não está restrito à pena, abrange medida de segurança. Entendeu? São pequenos detalhes que diferenciam sua prova do concorrente. Analisando os desdobramentos, eu no meu livro coloco 6 desdobramentos do princípio da legalidade, 6. No finalzinho da página 104 eu começo os desdobramentos com vocês. E eu digo que não há crime ou contravenção, nem pena ou medida de segurança. Olha como é que eu escrevo, só para vocês perceberem. Ó. Olha a minha preocupação. Não há crime, entre parênteses, ou contravenção, nem pena, entre parênteses, ou medida de segurança. Eu bato muito nessa tecla para que você não tenha dúvidas de que este princípio ele é amplo, abrange não só crime, mas infração penal, abrange não só pena, mas sanção penal. O primeiro desdobramento é o desdobramento que reforça o princípio da reserva legal. O primeiro desdobramento reforça o princípio da reserva legal. Eu só posso criar crime, eu só posso combinar pena por meio de lei. Lei em sentido estrito. Obviamente, medida provisória não pode criar crime. Obviamente, medida provisória não pode combinar pena. Mas aí eu faço uma provocação na página 105, perguntando o seguinte para vocês. Pô, tudo bem, medida provisória na página 105 para a página 106. Rogério, eu já entendi. Medida provisória não pode criar crime, medida provisória não pode combinar pena. Eu sei que isso viola o princípio da reserva legal. Só posso criar crime, só posso combinar pena por meio de lei, lei em sentido estrito. Tá legal. Aí eu faço uma provocação, repito, no final da página 105, no começo da página 106. Se eu só posso criar crime por meio de lei, lei em sentido estrito, como é que você explica resoluções do TSE, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, tendo um capítulo dos crimes e das penas? E agora? Se eu faço essa provocação mais especificamente no comecinho da página 106 da edição 2020. Se eu falei que um crime só pode ser criado por lei, se eu falei que pena só pode ter previsão em lei, como é que você me explica resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que é um ato administrativo do judiciário, com força normativa, mas é administrativo? Como é que você explica esse ato do judiciário, tudo bem que tem força normativa, mas não é lei, como é que você explica a resolução do TSE ter um capítulo dedicado para crimes e penas? E agora? O que você responderia se o seu examinador te provocasse a discorrer sobre isso? É fácil, pessoal. Olha o que eu respondo aqui. Ó. Eu respondo o seguinte. Na nota de rodapé 103. As menções a condutas criminosas indicadas nas resoluções do TSE são legítimas. Por quê? Pois representam meras consolidações de tipos penais já tipificados em lei. Então, aquele capítulo dos crimes e das penas que você encontra nas resoluções do TSE, esses crimes não estão sendo criados pela resolução. Esses crimes já estão criados em lei. A resolução só consolida esses crimes para dialogar com os termos da resolução. Já estão criados por lei. Ela só consolida para enfatizar. Tá ok? Joia? Pessoal, então o primeiro desdobramento do princípio da legalidade. Não há crime ou pena sem lei. Lei em sentido estrito. Segundo desdobramento. Não há crime ou pena sem lei anterior. É o princípio da anterioridade que eu já comentei. Princípio da anterioridade. E o princípio da anterioridade é importante, porque ele garante a irretroatividade maléfica da lei penal. A irretroatividade maléfica da lei penal.
a retroatividade benéfica bem-vinda. Então, cuidado com pegadinha de primeira fase. Ó, você que acha que eu só falo da segunda fase, cuidado com pegadinha de primeira fase. O examinador vai perguntar o seguinte: está proibida a retroatividade da lei penal? Você, nossa, verdade. Não. Está proibida uma espécie de retroatividade da lei penal. A retroatividade maléfica, só esta está proibida. A retroatividade benéfica, ela não só é permitida, como é uma garantia constitucional do cidadão. Vocês vão ver, você que tem o meu manual penal geral, quando ler os documentos internacionais de direitos humanos, que eu cito o princípio da legalidade, vai perceber que o princípio da legalidade está sempre atrelado à retroatividade benéfica da lei penal. Então, atenção, a legalidade não proíbe a retroatividade da lei penal. A legalidade proíbe uma espécie de retroatividade. A retroatividade maléfica. A benéfica é muito bem-vinda. É uma garantia constitucional do cidadão. Tá ok? Aliás, está na nossa Constituição Federal, artigo 5º. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É uma garantia minha, é uma garantia sua. Pessoal, próximo desdobramento do princípio da legalidade. Eu ainda estou na página 106. O terceiro desdobramento do princípio da legalidade. Eu já falei que não há crime ou pena sem lei. Não há crime ou pena sem lei anterior. Não há crime ou pena sem lei escrita. Isso significa que eu não admito no direito penal o direito consuetudinário. Eu não admito costume criando crime, costume combinando pena. Não estou dizendo que eu não admito costume no direito penal. O costume interpretativo, por exemplo, é muito bem-vindo. O costume secundum legem. Esse costume que ajuda a interpretar, a aclarar o significado de uma expressão é muito bem-vindo. Furto durante o repouso noturno. O que é repouso noturno? O costume do local dirá se o crime foi ou não cometido durante o repouso noturno. Olha a importância do costume aqui. Agora, costume não pode criar crime, costume não pode combinar pena. Já falei que não existe crime ou pena sem lei. A lei tem que ser anterior, tem que ser escrita. E olha o quarto desdobramento. A lei tem que ser estrita. O que significa isso? Significa que no direito penal não se admite analogia incriminadora. Eu não falei que não se admite analogia, aqui eu quero responder a pergunta, uma parte da pergunta da Clarice. Deixa eu ver aqui, cadê Clarice? Clarice, tá aqui, ó. Uma parte da pergunta da Clarice. Deixa eu ver o nome dela outra vez. Clarice de Oliveira. Através desse desdobramento, eu não admito no direito penal uma espécie de analogia. Analogia incriminadora. Analogia não incriminadora que beneficie o réu é perfeitamente possível. Na live passada, que infelizmente o Instagram não salvou, eu não consegui disponibilizar no YouTube. No YouTube vocês têm todas as outras lives. Live 1, Live 2, Live 3, faltou a Live 4 e nós estamos aqui na Live 5. Mas não tem problema, eu vou dar um jeito e vou encontrar uma alternativa para colocar ali uma live, ainda que seja uma live que eu faça sozinho, explicando o que eu expliquei na live passada. Mas quem assistiu a live passada deve estar lembrado que eu comentei o seguinte: a analogia no direito penal depende de dois pressupostos. Talvez na faculdade, talvez nos livros, talvez no seu curso preparatório, você tenha escutado que a analogia no direito penal depende de um pressuposto. Não, depende de dois pressupostos. A analogia tem que ser em bonum partem e é imprescindível que estejamos diante de efetiva lacuna, omissão involuntária do legislador. Eu não posso trabalhar com analogia segurando a bandeira do in bonum partem se eu não tenho uma lacuna involuntária. Você não pode confundir lacuna involuntária com silêncio eloquente. E quem assistiu a live passada está lembrado que não podemos admitir emprestar o privilégio do furto para o roubo. O furto,
Quando envolve coisa de pequeno valor, admite o privilégio, desde que o agente seja primário. E o roubo? E quando o roubo envolve coisa de pequeno valor e o assaltante é primário? Eu não tenho privilégio no 157. Não tenho. Eu posso emprestar o privilégio do furto? Posso fazer essa analogia? Não. Você está tentando emprestar uma norma em benefício do réu. Perfeito. Mas você não tem uma lacuna involuntária. Você tem um silêncio eloquente. O legislador propositadamente não privilegiou crimes contra o patrimônio cometido com violência ou grave ameaça. Não se trata de uma omissão involuntária, um erro do legislador. Ele propositadamente só previu privilégios para crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Fique atento. Pessoal, vamos para o quinto desdobramento do princípio da legalidade. Já falei que não há crime sem lei, a lei tem que ser anterior, a lei anterior tem que ser escrita, a lei anterior escrita tem que ser estrita, e agora a lei anterior escrita, estrita tem que ser certa. Preste atenção, o que significa lei certa? Lei de fácil entendimento, lei de fácil compreensão. Eu tenho aqui o princípio da taxatividade ou da determinação. Eu já estou na página 107. Princípio da taxatividade ou da determinação. Aí o examinador, olha só, olha que inteligente essa pergunta. Como o examinador cobrou o princípio da legalidade de tal forma a diferenciar o candidato que trabalha com o sistema daquele candidato que é decoreba. O examinador falou o seguinte: doutor, não há crime nem pena sem lei certa. É um desdobramento do princípio da legalidade. Ah, pois não, excelência. Esse desdobramento reforça qual o fundamento do princípio da legalidade? Comecinho da nossa live de hoje. Esse desdobramento, quando eu digo que não há crime ou contravenção, não há pena ou medida de segurança, sem lei certa, sem uma lei de fácil entendimento, de fácil compreensão, quando eu leio o tipo penal, eu tenho que entender perfeitamente o que ele busca criminalizar. Esse desdobramento está umbilicalmente ligado a um fundamento do princípio da legalidade. No começo da nossa live, nós falamos do fundamento político, do fundamento democrático e do fundamento jurídico. O examinador queria que você dissesse qual fundamento está atrelado a este desdobramento. Fica fácil, né, pessoal? É o fundamento jurídico. Uma lei prévia e clara produz importante efeito intimidativo. Estão entendendo? Estão entendendo? Vamos para o último desdobramento. O último desdobramento diz que não há infração penal nem sanção penal sem lei necessária. Quando eu digo que não há infração penal nem sanção penal sem lei necessária, eu estou lembrando do princípio da intervenção mínima. O direito penal é a última ratio, é a derradeira trincheira. O direito penal não deve intervir quando os outros ramos do direito conseguem, com suas consequências, inibir o comportamento humano indesejado. Atenção, pessoal, o princípio da intervenção mínima, ele é bifronte. O princípio da intervenção mínima, ele é bifronte. Ele serve para orientar onde o direito penal deve intervir e onde o direito penal deve deixar de intervir. Abolício crimes. O princípio da intervenção mínima é bifronte. Ele orienta onde o direito penal deve intervir e onde o direito penal deve deixar de intervir. E na página 109, eu faço um quadro resumindo os desdobramentos do princípio da legalidade. Aqui, ó. Não há crime sem lei, não há crime sem lei anterior, não há crime sem lei anterior escrita, estrita, certa e necessária. Pessoal, enquanto mais desdobramentos eu explicar o princípio da legalidade, mais eu estou fomentando garantias do cidadão. Quanto mais extratos eu tiver o princípio da legalidade, mais garantia eu estou dando para o cidadão. Vamos imaginar que o Estado se comprometesse a não criar crime senão por meio de lei. Você ia dormir tranquilo? Não. Por
Porque ele poderia criar um crime por meio de lei, mas não ser uma lei estrita. Ele poderia criar um crime por meio de lei, mas não respeitar a anterioridade. Ele poderia criar um crime por meio de lei, mas essa lei não ser de fácil entendimento, de fácil compreensão. Então, enquanto mais extratos eu divido o princípio da legalidade, mais garantia eu asseguro ao cidadão. Ficou fácil? Tranquilo? Pessoal, com isso eu encerro. Meia hora passa muito rápido, né? Meia hora passa voando, olha só, meia hora trabalhando. Mas você parou para pensar que nós discutimos o princípio da legalidade em 30 minutos? Foram 30 minutos dedicados somente ao princípio da legalidade? Então, infelizmente, passou correndo, nós temos esse limite de 30 minutos que eu devo obedecer. Na próxima live, nós já vamos começar o capítulo 6. E o capítulo 6 tem tudo a ver com o que eu falei hoje. Eficácia da lei penal no tempo. Então fiquem espertos com a próxima live. E agora eu vou encerrar e você vai ficar esperto com as minhas redes sociais, que eu vou divulgar uma senha relâmpago, uma promoção que dura até às 11 horas da manhã de desconto para quem não tem e quer acompanhar estas lives com o meu manual penal geral, editora Juspod. Então fique atento. Acabando esta live, você já vai lá nas minhas redes sociais, eu vou publicar a senha de desconto. Vai ter uma senha, colocou a senha, você vai ter desconto. Tá ok? Joia? Eu respondi as perguntas da Clarice, outras perguntas certamente chegarão, e como esse assunto está umbilicalmente ligado à nossa próxima live do capítulo 6, se chegar alguma outra questão aqui, eu respondo, tá ok? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, fiquem espertos com a minha rede social, mega promoção relâmpago no meu manual penal geral. Abraço!